É verdade que eu desconheço alguém que não tenha sido atingido pela depressão, direta ou indiretamente. Porque quando a depressão atinge um filho, isso acaba causando um transtorno e um problema seríssimo na família. Quando a depressão atinge a mamãe, quando a depressão atinge o pai, quando a depressão atinge um amigo, por exemplo, quem aqui fica feliz quando o amigo está em depressão? Quem aqui vai conseguir rir e vibrar, comemorar, percebendo que o amigo está trancado dentro de um quarto e que toda a comunicação que ele usa é só virtual, que só sai do quarto para ir no máximo até o banheiro, e até na hora de comer retira o seu prato, leva para o quarto e lá fica isolado. A depressão tem atingido muitas pessoas, sem você levar em consideração, que eu não citei ainda, mas eu vou citar agora, o índice de suicídio que tem crescido assustadoramente. Segundo as estatísticas, esse índice já cresceu mais de 700%. Você tem noção do que é isso? Mais de 700% cresce o índice de suicídio. Aquelas coisas que às vezes você via só na televisão, agora está mais perto de nós do que imaginamos. Você ouve histórias de policiais que cometeram suicídio, pastores que se perderam em meio a crises depressivas e também cometeram suicídio. Se ouve história de pessoas que estavam na igreja e acabaram se perdendo em meio à depressão. Tem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção para entender esta noite. Acerca da depressão. Porque às vezes é normal você encontrar alguém enfrentando a depressão e já vem aquelas linguagens, é frescura. Tem nada, é frescura. Tem comida, tem dinheiro, tem casa boa para morar, não trabalha. Se é um adolescente, frescura pura. Ele não tem nada, ele não tem problema nenhum. Ei, depressão não é uma frescura. Depressão não é uma historinha. Pode haver casos de pessoas simulando ter o que nunca tiveram. Mas a depressão não é uma frescura. Depressão também não é uma loucura, ao ponto da pessoa não conseguir mais controlar os seus impulsos e sair cometendo aquilo que vem na sua cabeça. Perder o controle e a sanidade mental. Depressão não é uma loucura. Pastor, depressão é o quê? Depressão é um demônio? Não. Depressão não é um demônio. Não existe um principado e uma potestade que responde pelo nome de depressão. Jesus não chegou aqui nenhuma vez dizendo que iria expulsar o demônio da depressão. É lógico que os demônios são oportunistas. E ele pode usar a depressão como uma brecha que lhe é dada, para que aí eles entrem, haja e façam o que ele bem quer. O diabo pode usar a depressão no momento que você está vulnerável e fazer com que você se afaste da igreja. O diabo é mestre de usar a depressão para destruir o casamento. Você já ouviu casos de casamentos que foram destruídos por causa do que a depressão chegou. O diabo viu a vulnerabilidade, ele se aproveitou da vulnerabilidade e ele conseguiu ter a brecha que ele queria e assim destruir uma família. A depressão não é demônio. Não é à toa que na Bíblia nós temos histórias de casos que tudo indica que era uma depressão. É porque na época essa linguagem não era usada. Assim como tem linguagens que nós usamos hoje, que na Bíblia não tem, e são linguagens científicas. Por exemplo, Jesus é chamado em Lucas capítulo 2 de menino. Mas a ciência já não chamaria de menino hoje. Como se fosse uma criança, já iria dizer o pré-adolescente. São linguagens.
O texto que nós lemos, encontramos a tristeza de Elias. Alguns profissionais da área da mente, psicólogos, eles dizem que Elias enfrentou uma depressão. Alguns apontam que o momento que Jesus estava tão triste no Getsêmani, ao ponto de chorar e sangrar, ele também enfrentava uma depressão. Pastor, então não é o demônio? Não, nem sempre. Mas existem casos que os demônios podem estarem por detrás. Depressão é o que, pastor? Depressão é uma doença, não é uma tristeza. Pastor, eu pensava que a depressão era simplesmente uma tristeza. Não é. Porque a tristeza, ela tem a tendência de passar, sim ou não? Passa. Você está triste? Passa. Você chorou as lágrimas do luto de sepultar o ente querido, mas você sabe, vai passar. Você mesmo diz para os amigos: eu vou ficar bem, aguarda, é só um tempo. O depressivo não consegue ter essa perspectiva. Você perdeu o emprego, perdeu a namorada, perdeu o namorado, ou entrou em crise, você diz: eu vou passar, é só uma questão de tempo para eu me acostumar a ficar sem ele, sem ela, longe da voz dela, longe da voz, é só uma questão de tempo. Depressão, ela é diferente, porque ao invés dela passar, ela vai se intensificando. É por isso que você encontra alguém depressivo hoje, quando você volta outro dia, você percebe que a pessoa está piorando, 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 piorando. A depressão vai agindo assim. E o texto que nós lemos aqui hoje, falando sobre o profeta Elias, você encontra esse profeta enfrentando uma tristeza tão grande, que ele carrega em seus lábios palavras, frases, pensamentos que os depressivos carregam. Você vai perceber que o profeta está tão triste, que ele desanima e ele diz para Deus: me mata, não dá mais. Se eu acho que eu estou gostando dessa vida de matar os profetas de Baal, confrontar a nação, aonde eu vou passando, alguém vai dizendo: aí ó, perturbador de Israel, esses crentes folgados, não deixa a gente adorar o Baal. Olha a luta, olha o transtorno, o peso que vem sobre mim. Porque quando alguém está em uma crise depressiva, é assim que começa a pensar. A pessoa começa a pegar um ponto da vida. Espera aí. Bom, com 5 anos, meus pais não cuidaram de mim. Aos 7 anos, na escola só bullying. Aos 9 eu lembro que a minha mãe cuidava melhor da minha irmã do que de mim. Aos 10 anos na escola, os professores diziam que era o capeta da sala, o que eu era o problema. Bom, tive uma boa namorada que me deixou. Eu tive uma outra, me deixou. Eu casei, deu errado. Será que vale a pena essa vida? Será que está valendo a pena eu viver assim? Tudo conspira contra mim? Tudo luta para que eu não vá bem, para que eu não avanço. Eu imagino Elias recapitulando a vida. Eu dei minha vida pela causa, a causa de defender o nome de Deus na nação. E hoje, o nome que é dado para isso é depressão. A depressão vem. E quando a depressão vem, ela vai trazendo alguns sinais consigo. E eu quero apresentar alguns deles. Primeira coisa que a depressão vai fazendo, ela altera o seu nível de relacionamento com você mesmo. Quando as pessoas vão entrando em crises depressivas, elas já não se relacionam bem consigo mesmo. Ei, tem gente que chega a um nível tal que não quer mais nem tomar um banho. Chega a um nível tal que não quer colocar uma roupa bonita no corpo. Chega a um nível que não quer cuidar do cabelo. Chega a um nível que não quer nem escovar os dentes. Chega a um nível que tudo que quer é se autodestruir.
chega a um nível que não consegue conversar consigo mesmo. O ser humano tem a necessidade de falar consigo mesmo. E chega o nível do quê? O nível de não cuidar de si próprio. Começa a ter uma visão negativa da sua própria pessoa. Eu nasci para sofrer mesmo. É isso que eu mereço. O que é que foi? Você mandado embora? Eu não merecia ter um emprego mesmo? O que é que foi? Namorado foi embora? Eu não merecia ter um namorado mesmo? O que é que foi? Descobri que eu estou doente? É isso que eu mereço. A depressão altera o relacionamento que a pessoa tem consigo própria. Quando você perceber pessoas que estão se maltratando a si mesma, quando você perceber pessoas que estão direcionando para si própria as palavras mais baixas, chulas, pecaminosas e errôneas, fique atento, porque isso pode estar indicando que a depressão está tomando conta, que a depressão está chegando. Mas a depressão, ela altera os sentimentos. Você acha que um depressivo, ele se sente tão importante? Você acha que um depressivo, ele tem a consciência de que todo mundo quer o seu bem? E de que ele é útil? E que Deus trouxe ele exatamente na década que trouxe, no momento que trouxe, no ano que trouxe, exatamente para um grande propósito? O depressivo não consegue entender isso. O depressivo não consegue entender, por exemplo, no meu caso, eu nasci nos anos 80, Deus queria que eu nascesse nos anos 80. E já havia um propósito traçado para a minha vida. Deus queria que eu causasse alguma coisa boa para mudar vidas exatamente na época que eu nasci. Eu não nasci errado, eu tenho essa consciência. O depressivo não tem. O depressivo já diz: eu não deveria ter nascido. Não, foi uma loucura da minha mãe. Não, foi uma loucura do meu pai. Se pensasse bem, não teria me gerado. Porque o sentimento do depressivo é de inutilidade. Pastor, o que é isso? De onde vem isso? Qual é a origem disso? Depressão. Você não está bem. Você está precisando de um tratamento. Você está precisando reconhecer que não está bem. Você está precisando cair na real, que Deus não projetou você para ser assim. Você está precisando entender que não é a vontade de Deus que você viva uma vida desse jeito. Pastor, tudo que o Senhor falou tem a ver comigo? É isso que eu vivo. Pastor, e como que eu vou vencer isso? Eu estou assim. Estou desse jeito. Insatisfeito. Nada está bom. Eu me sinto uma menina inútil. Eu me sinto um moço inútil. A prova é que eu faço currículo e ninguém me quer. Não consigo emprego. Não posso trabalhar. Acho que eu só sirvo mesmo é para roubar, fumar maconha, aprontar. Nem as meninas me querem. Eu tomo fora, eu me sinto inútil. Pastor, eu não me relaciono bem comigo mesmo. E aí, pastor, o que eu faço? É noite de mudar. É noite de você virar a página, virar o quadro. É noite de você sair de baixo. É noite de você tirar forças das fraquezas. E deixar claro que na sua vida quem manda não é a depressão. Quem manda é aquele homem que morreu na cruz do Calvário. Ressuscitou, vive para sempre e está aqui para mudar a história de quem tiver coragem de levantar a mão e dizer: eu creio nessa palavra. E coloque a palavra de Deus acima de tudo. É a palavra. E é na palavra de Deus que nós vamos encontrar o que precisamos para vencer depressões, angústias, mágoas, todas as sortes de problemas. Essa palavra de Deus, ela é o seu manual de funcionamento.